Boa noite, pessoal. Estamos aqui na live de número 4? 4 já. Essa é uma série de lives onde a gente se propôs a levar informação para quem quer entender e conhecer mais os efeitos do lipedema. Olá, boa noite. Boa noite, Regiane. Meu Deus, quanto tempo. Entender e compreender como é os efeitos do lipedema, o impacto do lipedema nas suas dores físicas e emocionais. Eu sou Neiva Sumaio, fisioterapeuta osteopata, há mais de 20 anos, pausada devido a baixa de qualidade. Pausou. Voltou. Voltou? Pessoal, a live voltou? Fala aqui pra mim. Regiane, você fala pra mim? Tá passando? Tá? Tranquilo? Beleza. Então vamos lá. Essa é a live de número 4. O tema dessa live é o verdadeiro custo de ignorar o lipedema. Como ele pode afetar sua vida no futuro. Então, essa é uma série de lives onde a gente vai estar apresentando e informando as pessoas que querem entender os impactos do lipedema nas suas dores físicas e emocionais. Eu me chamo Neiva Sumaio, sou fisioterapeuta osteopata e a minha especialidade é ajudar mulheres a se livrarem das suas dores físicas e emocionais causadas pelo lipedema. Eu vi aqui que travou de novo. Aparece uma mensagem que travou, mas está passando, né? Então tá bom. Então a minha especialidade é cuidar de mulheres a se livrarem, ajudar as mulheres a se livrarem das suas dores físicas e emocionais causadas pelo lipedema ou pelo linfedema através do meu protocolo de 60 dias. Então, pessoal, hoje a gente vai falar sobre essa questão de negligenciar, de ignorar o aparecimento do lipedema já dando os primeiros sinais. O quanto que é importante se no começo a gente já tem um diagnóstico e já começa a ter uma preocupação com isso, né, desde o começo. Isso vai aliviar muitas questões, principalmente a financeira, porque ao longo do tempo o lipedema ele pode evoluir e como a gente vem falado nessa série de lives, ele é uma doença inflamatória crônica e progressiva, né? Então, se a gente tem um diagnóstico precoce e já começa a tomar algumas providências, né, no começo, esses impactos eles podem ser aliviados. Vamos imaginar uma menina que acabou de virar mocinha, né? Ela começa a sentir essa transformação no seu corpo e ela se depara com um acúmulo de gordura ali no seu quadril, né? E aí ela vê que essa gordura ela tá parecendo uma celulite, que fica marcando na sua roupa, né? Que ela não tá gostando do que tá vendo, e aí alguns começam a falar isso daí é celulite, isso daí é porque você toma muita Coca-Cola, né? E muitos vão falar isso é porque você puxou a sua mãe. O seu quadril tá exatamente igual ao da sua mãe. E aí, como todas as mulheres da família têm um quadril daquele jeito, o que ela entende é que ela está fadada àquilo lá e não tem como reverter. E aí essa menina passou, né, pela puberdade, entrou, né, na juventude e ali ela começa a ter alguns hábitos de consumir um pouquinho de bebida alcoólica, né, de consumir um pouquinho de doce e às vezes ela pode estar ganhando ali um pouquinho mais de peso, mas ela percebe que esse peso que ela está ganhando cresce só no quadril. E aí, né, ela, ai meu Deus, como que é isso? Entra na academia, começa a fazer uma dieta, perde peso, mas o quadril continua do jeitinho que estava. E aí
É porque todas as mulheres da família são assim. Não procura, né, um especialista, não procura um profissional aonde pode estar atuando ali e dando uma direção. E aí essa menina se casa e essa menina engravida, essa mulher agora, né, se torna mãe, está gestando. E aí esse quadril fica bem inchado na gestação, nasce essa criança e aí tudo vai desinchando, mas o quadril continua inchado. E aí essa nova transição parece que agora não é só o quadril que tá, o joelho também e o tornozelo também inchou. Aí agora pronto, porque eu engravidei, eu engordei e não consigo mais emagrecer. E aí vai falando, né? Vai se comparando com as mulheres da família e aí mesmo assim não procura ajuda profissional. Essa história é comum, você já ouviu, você já conhece, ou essa história você se identifica com ela? Fala aqui pra mim. E aí, essa mulher chegou nos 45 anos. Ela já está naquela pré-menopausa. Aí sim, aí o bicho pega, né? Aí ela começa a se incomodar porque além de ter aquela gordurinha que sempre incomodou ela, agora começou a doer. E tá doendo pra caramba. Começou a estourar varizes, né? Aí agora essa mulher começa a procurar ajuda profissional. E ela vai num médico vascular e vai fazer o quê? Aplicação nessas varizes. E aí a aparência, né, da perna com relação às varizes que estavam ali melhora. Mas ela percebe que o inchaço não melhora. A dor melhorou por um tempo, agora voltou. E sabe o que aconteceu? 2 anos depois, 47 anos agora, voltaram as varizes. Ela passou por um procedimento e as varizes voltaram. Gente, sabe quantas histórias assim eu escuto? Eu atendo mulheres, né, com mais de 50 anos, aonde o primeiro diagnóstico está aparecendo agora. E não é que ela ignorou, é porque não tinha informação, não tinha quem pudesse ajudá-la, né? E é por isso que nós estamos aqui, para informar você que de repente ainda está nessa fase da juventude. Olha quantas coisas a gente pode prevenir se você conseguir identificar o seu lipedema agora. Quantas frustrações, quantos custos financeiros, gastos financeiros a gente pode evitar. E aí, dentro dessa história, poderia ter acontecido algum outro caminho. Essa menina poderia ter procurado procedimentos estéticos, né, para melhorar a sua celulite. E aí, gente, eu falo, assim como a aplicação de varizes, por ser um procedimento invasivo, o corpo responde, né, ele tem uma resposta pós-aplicação com uma formação de colágeno. E se essa mulher já tem o lipedema, ela já tem um acúmulo de colágeno. Quantas de vocês não ouve que a gente tem que tomar colágeno? Ah, tem que tomar colágeno para prevenir um monte de coisa, por causa da saúde da pele. Existem vários tipos de colágeno. Mas para quem tem o lipedema, aquela região de acúmulo de gordura, aquela gordurinha que está ali, aquele grãozinho de gordura inflamada, ele está fibrosado. E essa fibrose se formou porque teve ali acúmulos de colágeno. Então, toda vez que o corpo ele é submetido a um procedimento agressivo, a resposta que ele dá a isso é a formação depósito de colágeno e ao longo do tempo isso vai se tornando fibrose. E aí,
para você ver como que os tratamentos eles são diferentes, né? Numa celulite, numa flacidez, né? A gente não, porque eu não trabalho com isso, mas os profissionais que trabalham com isso, eles aplicam tecnologias, aplicam técnicas manuais, aonde o objetivo é estimular essa produção de colágeno. Quando a gente faz essas massagens, né, na face, para estimular a produção de colágeno, manter esse tônus mais firme, é muito interessante. Mas e se essa mulher for portadora de lipedema e se submeteu a essas massagens vigorosas, a essas tecnologias com calor profundo? Como que estimulam, né, a produção de colágeno? Como será que é a resposta desse corpo? Por isso é muito importante procurar profissionais especializados, porque muitos profissionais acabam tratando igual todo mundo que chega com uma celulite, ou com uma flacidez, ou com o objetivo de emagrecer, ou com um lipedema, sendo que são quadros que são completamente diferentes. E esses tratamentos estéticos, para quem já se submeteu a eles, sabem que o custo é alto, né? Por isso, eu reforço, cada live que a gente está aqui, que o lipedema ele não é uma afecção estética, apesar de a portadora do lipedema se incomodar pela estética, né? Mas ele é uma doença inflamatória crônica que precisa de tratamento bem direcionado, sem tanto sofrimento, né? Pode ter resultados bastante eficazes. Obrigada aí ao pessoal que está mandando mensagem, fico bastante feliz com isso daí. Então, gente, ó, a gordura do lipedema, ela não é uma gordura comum, né? Ela tem as suas particularidades. E a grande característica do lipedema, como a gente sempre está reforçando aqui, é aquele acúmulo de gordura numa determinada região desgovernada, é desproporcional. E o lipedema, ele tem as suas preferências, ele acontece nos nossos membros. A grande maioria nas pernas, e o lipedema ele é bilateral, então já vai observando aí se você está se identificando com alguma coisa que a gente está falando aqui, né? Então, se tem um acúmulo de gordura desproporcional, que está vendo que não está batendo com o seu biotipo, né? E que está nas duas pernas, é bem característico do lipedema. Mas ele também pode acontecer nos braços, menos comum, mas também acontece, e de forma bilateral. Com o tempo, conforme eu fui contando a história aqui, né, dessa menina, foi se agravando, né? Então, o lipedema, assim como qualquer doença progressiva, ele pode ir se agravando. E a grande questão, a grande preocupação de quem tem o lipedema é que se essa gordura ela vai aumentando, né, vai aumentando mesmo a intensidade, o excesso de gordura num determinado local, isso vai comprimir os vasos, vai comprometer a circulação linfática e também vai comprometer a condução nervosa. Por isso, as dores. Imagina ali um tecido que está num lugar onde não era para ele estar, e nesse lugar está passando vaso, está passando nervo, tem músculo, tem órgão, sei lá, tem inúmeras questões que estão ali. E aí vem um outro tecido e está tomando o espaço de todas essas estruturas que são nobres para aquela região. Comprimindo isso daí, né, pode comprometer a função dessas estruturas, dessa articulação, dessa vascularização, e aí vão aparecendo os roxos, e aí vão aparecendo as dores, e vai limitando o movimento, né? Então, eu percebo que muitas pessoas chegam no meu consultório com queixa de dor.
Ah, eu estou com uma dor no joelho, eu já fiz exame, não apareceu nada de menisco, não tem artrose, porque quando se pensa em joelho, já vai pensando em dor no joelho, né? Já vai pensando em artrose, já vai pensando em lesão de menisco. Fez um exame e não deu nada, mas a dor é insuportável. E você vai olhar ali, nessa região interna de joelho, tem um lipedema significativo. Você pensa que esse tecido que está ali, num lugar onde não era para ele estar, nessa região que é extremamente nervada e vascularizada, comprimindo tudo isso, é claro que vai dar dor. Adianta tomar o colágeno para prevenir a artrose? Pelo contrário, vai piorar. Adianta tomar o anti-inflamatório? Não vai adiantar. A gente precisa eliminar, diminuir esse excesso de gordura que está depositada nessa articulação, que está comprimindo essas estruturas que são nobres para a articulação, para aliviar a dor. Por isso que muitas vezes, né? Neiva, agora você só vai tratar o lipedema? Não. Na minha sessão de osteopatia, eu identifico aquela pessoa que chegou com uma dor no joelho, que aquela dor do joelho é devida à compressão de lipedema. E eu não conheço ainda nenhum osteopata que esteja trabalhando para o alívio de dor do lipedema. O tratamento do lipedema não é necessário ou extremamente necessário, exclusivamente necessário, tecnologias. A terapia manual, ela é de suma importância para a melhora das questões do lipedema. Boa noite, Rose. Então, pessoal, se de repente você se identifica com uma questão assim, eu estou com esse acúmulo de gordura, eu estou com uma dor, já procurei vários tratamentos, já gastei muito dinheiro com relação, seja para um tratamento do lipedema, ou seja para o tratamento da dor, e nada melhora. Vamos prestar um pouquinho mais de atenção aonde está buscando ajuda, né? Esse olhar integrativo do ser, né? Porque para cuidar do lipedema, e aí a gente está falando assim, o custo, né? Esse é o tema da nossa live. O custo alto em negligenciar ou na demora de ter um diagnóstico assertivo, né? Se você vai já, seja mesmo numa condição onde o seu lipedema já está numa fase crônica, mas se você chega num profissional que consegue olhar para todas as regiões do seu corpo, seja para o seu lipedema, seja para o seu abdômen, seja para o seu sistema musculoesquelético. Então, a mulher que tem uma queixa de lipedema nas pernas, que está ali com uma dor e está passando por um tratamento aonde só tem técnicas na perna, de repente não precisa estar olhando para o abdômen. Pensa bem, esse inchaço que está nos seus membros inferiores, ele precisa ser drenado. E qual região do nosso corpo que recebe todo esse retorno que vem dos membros inferiores? É o abdômen. E se no abdômen existe cicatrizes, se existe aderência, essa absorção ela está comprometida também. Por isso que eu venho apresentar aí novas possibilidades. E aí, nessas novas possibilidades, uma possibilidade de ser acessível, né? De ser possível, de ser transformador, né? De sair dessa condição aonde a sua dor física já está chegando na sua emoção. Muitas mulheres que já procuraram ajuda, e eu digo isso porque chegaram a mim, elas se sentem numa situação onde está assim, eu não tenho ninguém por mim.
Porque eu já fui em vários profissionais, já fiz vários procedimentos e às vezes elas nem estão pensando na questão de melhorar a aparência da perna ou do braço, mas elas querem se livrar da dor física. E como isso já está se arrastando por anos, essa dor chega no meu emocional, no meu mental. Porque a mulher, ela fica numa condição que tipo assim, por que comigo não melhora? Todo mundo faz esse tipo de tratamento, todo mundo vai para academia, né? Tá ali aparecendo os músculos das pernas, tá ali, né, perdendo medidas. Eu perdi medida no meu abdômen, eu perdi medidas na minha cintura, mas nas minhas pernas não, né? É como se ela acatasse para ela uma culpa e essa culpa corrói. Aí a autoestima fica prejudicada, aí ela já não quer mais vestir short, aí ela já não quer mais participar de passeios, né? Muitas vezes, nas férias, os amigos todos vão para a praia e aí pensa assim, como eu vou para a praia colocar um biquíni se eu estou nessa condição? E ela já gastou um monte de dinheiro em tratamentos e não obteve resultados, né? Então, eu digo que sim, é possível reverter essa situação, que é acessível e quanto antes, melhor ainda. Porque o lipedema, sendo uma doença, ele vai afetar, né, a médio e longo prazo o seu físico, né? Então, quanto antes, e aí eu penso que quem é mais jovem que está seguindo a gente aqui, e eu tenho recebendo bastante mensagem assim, eu acho que eu tenho lipedema, né? Porque já começou a identificar algo que a gente está falando por aqui. Então, pessoal, estou aqui à disposição para a gente chegar num diagnóstico, né? Para ver se realmente isso é lipedema. Digo para vocês que muitas chegaram com uma desconfiança de que era lipedema e não era, né? E o grande desafio de se arrastar esse lipedema é depois ele se transformar num linfedema, né? Então, o linfedema, ele já é um comprometimento do sistema linfático. O sistema linfático naquele membro não está dando conta, ele não está funcionando. E aí vai passando o tempo, vai ficando mais crônico, vai comprimindo mais os vasos, e comprimiu tanto o vaso linfático, comprimiu de uma tal forma que comprometeu a integridade do sistema linfático. Quando acontece isso, a pessoa desenvolve um lipolinfedema. E aí, dependendo, né, dessa cronicidade, a cirurgia passa a ser uma opção. E mesmo quando a opção é uma cirurgia, precisa de um acompanhamento com terapia manual também. Lembra que eu falei dos depósitos de colágeno e todos os procedimentos que são invasivos? Então, esse atendimento multiprofissional, né? Quando a gente fala de lipedema, a gente está falando de um cuidado físico multiprofissional, né? Fisioterapeutas, médicos, profissional da educação física, profissional da estética, da nutrição, da massoterapia, acho que são esses os profissionais, né? Então, assim, o lipedema, ele é um diamante, né, que precisa ser lapidado. Então, pensa que esse acúmulo de gordura que está ali, ele está rígido, assim como é um diamante, rígido. Não é qualquer coisa que lapida um diamante, concordam? Precisa ter, você sabe o nome do que precisa ter para lapidar um diamante? São ferramentas específicas, né? A mesma coisa é o lipedema, precisa ter técnicas específicas para lapidar essa questão, para ele ser dissolvido e aí sim aparecer essa mulher que está escondida aí atrás de tanta proteção. E eu digo proteção porque olha só, qual é a função de acúmulo de gordura no corpo? A função de ter um depósito de gordura é proteção.
né? Quando o corpo ele entende que aquela região precisa ser protegida, ele vai colocando, né, gordura para absorver os impactos ali, né? Então, existe uma questão emocional por trás relacionada a esse sentimento que eu preciso me proteger. E aí, falar sobre isso, é preciso ter um profissional que saiba estar falando sobre isso, né? Que é o psicólogo, que eu acho que eu deixei de citar ali nos muitos profissionais. Dentro dos tratamentos que a gente faz ali na clínica, o segundo profissional, né? Porque o primeiro profissional passa por mim para a gente fechar um diagnóstico. Fechando o diagnóstico de lipedema, o próximo passo é passar pelo psicólogo, porque precisa entender, né, qual é a função que o seu corpo entendeu que precisou depositar gordura ali. E na hora que você toma essa consciência, o corpo ele não precisa mais dessa proteção, porque você se faz forte. Agora eu entendo. E aí, através do tratamento de toda essa equipe multi, o seu corpo começa a responder. Porque essa equipe multi, ela sabe do que está falando. Então, pessoal, por mais que precisa dessa equipe multi e tal, quanto antes a gente começa a cuidar disso, os custos, né, eles vão ficando menor. Eu estou atendendo uma moça mesmo, ela tem o que, 22, 23 anos, uma querida, depois eu vou trazer ela para estar falando aqui com vocês. Ela assistindo, vendo os meus posts, falou, eu acho que eu tenho lipedema. Veio, fez o diagnóstico, realmente é o lipedema. Ela começou o protocolo de 60 dias, passou pelo psicólogo, passou pelo nutricionista e a gente começou com essa quebra ali desse colágeno, dessa fibrose do lipedema. Eu acho que ela fez umas 6 sessões. Ela está encantada, porque ela já não tem mais dor, né? E ela já conseguiu perceber um sinal do músculo dela, porque ela treina pesado pra caramba. E aí, isso que chamou a atenção dela. Eu treino pesado, ela tem uma cinturinha desse tamanhozinho, só que as pernas são grossas, né? E ela treina e o músculo não aparece. E aí, na hora que a gente começou a lapidar, esse músculo já deu sinal. Então, assim, essa juventude que ela traz, né, eu acho que é a paciente mais jovem que eu atendi, facilita muito, a gente vibra junto, né? Então, é muito interessante e eu fico muito feliz de poder estar chegando nesses dois públicos, seja nessa jovem que já treina, que cuida do seu corpo e que já entendeu que ela tem uma patologia e entrou nesse barco, mudou os hábitos, porque para a gente conseguir essa lapidação é muito importante essa mudança de hábito. E não é fácil mudar os hábitos, por isso que você precisa de uma rede de apoio. E tendo essa rede de apoio, isso deslancha. E aí a gente só fica vibrando, né, com toda essa transformação. E também por essa outra extremidade, que são as mulheres acima de 50 anos, que já passou por todo esse processo que ela não vai passar, mas por falta de conhecimento, de informação e até mesmo de profissionais, essas mulheres não tiveram a oportunidade, mas agora já chegando numa terceira idade, ela se vê numa possibilidade de mudar de condição. Eu vou ver aqui com a minha equipe, vou pegar o resultado dessa jovem e de uma senhora com mais de 60 anos, para vocês verem que sim, é possível o resultado nos dois, sabendo o que estão fazendo e tendo essa troca, né, entre essa conexão entre terapeuta e paciente, porque ali é uma via de mão dupla. Os dois tem que estar caminhando, tem que estar mudando hábitos para essa transformação. Então, pessoal, eu deixo o convite para que você que desconfia que tem o lipedema, para você que tem um traço de lipedema, que vê que as mulheres da sua família estão mais ou menos parecidas e você está começando, fica o convite aqui, gente, porque
é muito mais fácil a gente começar a tratar agora. E você vai evitar todo essa trajetória que eu acabei de falar aqui nessa live. Mas se você passou por toda essa trajetória e acha que está afadada a ficar com essa dor nas pernas ou com esse braço, né, dolorido e pesado para sempre, não, existe também solução, tá? Então, acompanhe a gente aqui, a gente vai estar passando bastante informações com relação a isso, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem é só mandar mensagem no inbox, a minha equipe vai estar entrando em contato com vocês. Podem sugerir temas para as nossas lives, tá? Essas lives elas estão acontecendo 2 vezes na semana. Essa semana, excepcionalmente, vai ser essa de segunda-feira. Na sexta-feira eu vou estar dando curso e o curso começa na sexta-feira às 19 horas. Então eu não vou estar falando aqui diretamente com vocês, eu vou estar treinando outros profissionais para que também tenham a consciência de como está tratando de forma integrativa cada ser humano que chega a eles, seja na dor, seja em questão de inchaço, seja na questão do lipedema. Mas na próxima segunda a gente vai estar aqui de novo falando sobre o lipedema, sobre o linfedema e quais as possibilidades de reverter essa situação, tá? Convido vocês para assistirem na íntegra essas lives que está no meu canal do YouTube. Curte lá, segue a gente lá, Neiva Sumaio. Tem esse canal aqui também no Instagram, doutora Neiva Sumaio, e também no Facebook, Neiva Sumaio Fisioterapeuta. Muito obrigada por vocês estarem participando aqui. Vai mesmo, Rose, estou esperando você. Por vocês estarem aqui, interagindo comigo, né? Estou recebendo bastante mensagem, estou bem contente, né, com o feedback que vocês estão passando. E a gente se vê então no nosso próximo encontro. Uma boa noite para vocês.